Graça e paz daquele que vive. Nós estamos nesse curso muito importante. Eu considero algo muito importante o culto. Eu considero que o culto é o rosto, é a face da igreja e é aqui que nós somos abençoados e é quando nós estamos no coletivo que as coisas fluem. Por isso eu quero desenvolver esse curso com vídeo e com apostila também, certo? Porque eu creio ser muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a própria igreja, ter um culto que, como Paulo disse, um sacrifício vivo, um culto racional, um culto vivo, santo, que agrada a Deus, certo? Nós falamos do louvor, que é um momento extraordinário, e o louvor foi nos dado para agradar a Deus, né? Nós já entendemos isso, eu falei isso no vídeo, né? Que o louvor é para engrandecer a Deus, não temos que cantar para nós mesmos, não temos que ficar achando letras de músicas de autoajuda ou de luta, de provação de deserto, de areia, de mel, nada disso. Louvor não é para isso. Louvor é para nós agradarmos a Deus e para nós nos abrirmos para o momento mais importante. A palavra, o momento mais importante do culto. Porque se no louvor nós agradamos a Deus com a nossa adoração, dando para a Deus o nosso devido louvor, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade, o Pai procura esses que adoram. Agora, a hora da palavra é a hora de Deus falar conosco. Por isso eu considero, dentro do culto que nós temos, que é oração inicial, que é muito importante, nós não devemos estar lá fora, como eu ensinei, o louvor que é prioritariamente necessário, onde não há louvor, parece que não há tanta vida. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, isso é muito claro e simples. Dentro desse culto, dessa metodologia, que nós temos uma oração, que nós temos o louvor e nós temos a palavra, dentro desse importante método, eu creio que a palavra ela é o momento mais importante do nosso culto, porque é o momento que Deus vai falar conosco. Aqui na apostila, né, tem alguns versículos mostrando, né, a importância da palavra, né? Primeiro, coloquei aqui, primeiro, a palavra liberta, João 8,32, ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. Nós só somos libertos verdadeiramente de nós mesmos, da nossa mente humana, do pecado e do próprio diabo, quando nós conhecemos a verdade. A verdade é a exposição das Escrituras. A palavra de Deus é inspirada, 2 Timóteo 3,16. Ou seja, a palavra de Deus não é uma palavra como da própria apostila aqui, que ela é dada por Deus, mas ela não tem inspiração canônica. Agora, a palavra, ela é inspirada, ela é ideia, ela é sopro do Espírito Santo nos profetas, nos apóstolos, e por isso ela é tão transformadora como é. A palavra é uma espada de dois gumes, Hebreus 4,12. A palavra, ela corta a ponto de dividir alma de espírito, que é espiritual, que é sentimental, junta de medulas. Ela organiza o corpo, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então olha o poder da palavra, né? A palavra traz crescimento espiritual, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o crescimento espiritual, ele passa por conhecer, né, e ter a graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra produz fé, Romanos 10,17. Olha só, se não há quem pregue, não há como crer, porque o crer, ele surge, ele se manifesta, ele vem, a fé vem quando você ouve. Então é muito importante você ouvir. Se você vier a um culto, se você orar e cantar, mas você não ouvir, algo de muito estranho aconteceu.
você não cresceu espiritualmente, você não produziu, você não recebeu e produziu fé, você não foi liberto, é muito importante. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16, ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é sozo no grego, ela tem um sentido de livramento, ela tem um sentido de cura, ou seja, a palavra é aquela que salva a nossa alma do inferno e ela nos salva também no corpo, ela nos salva de circunstâncias e situações. A palavra santifica, João 17:17, Jesus diz: santifica-os na tua palavra. Então a santidade ela não se manifesta em nossa vida, ela não acontece pelos nossos esforços humanos. Nós não produzimos santidade, nós não somos produtores de santidade. O que nos faz ser santos é ouvir a palavra de Deus. Veja que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz ali: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, essa transformação do entendimento, ela só vem quando é pregada a palavra de Deus. Então, esses versículos, dentre muitos outros, está nos indicando que nós precisamos pregar e ensinar a palavra de Deus, não a nossa palavra. Eu fiz um curso também falando o que nós pregamos, o que nós não pregamos, o que nós devemos fazer ou não ao pregar, porque pregar é muito importante, mas o ouvir, o nós aprendermos quando é a palavra de Deus que está sendo falada, é muito importante, porque ela produzirá crescimento espiritual, ela produzirá fé, ela produzirá santidade, que são coisas que têm nos faltado muito nesses dias, coisas que a palavra vai nos dar e nós estamos procurando em outros lugares, ou pior ainda, nós nem estamos procurando. Então, dentro dessa introdução, desse viés, do que a palavra, no que aquele momento, aqueles 30, 40, 50 minutos que vai ser pronunciada, que vai ser exposta a palavra de Deus, como é importante esse momento. Então, a apostila que ela diz: o que não fazer na hora da palavra. Gente, então dentro desse entendimento, dentro desse raciocínio, da importância que a própria Bíblia dá à palavra, nós temos que entender que não devemos fazer algumas coisas na hora da palavra. Então eu coloquei aqui na lousa, o que nós não devemos fazer na hora da palavra. E a primeira coisa que eu coloquei é uma coisa tão simples, levantar para beber água. Tem gente que tem um hábito terrível de ficar se levantando para beber água a todo tempo, a todo momento, mas é só na igreja, na sua casa ou em qualquer outro lugar que ele estiver. Ele não tem esse hábito, mas chega na igreja, ele liga o botãozinho de beber água e aí, meus irmãos, começa o transtorno disso. Levanta, senta, e toda vez que levanta vai lá e faz uma algazarra terrível. E, gente, não vamos ter problema de pedra no rim dentro da igreja, porque tem pessoas que eu não sei o que acontece, como elas gostam de beber água e de ir ao banheiro. É impressionante, justo na hora da palavra. Agora, essas mesmas pessoas no cinema, vendo um filme, elas não ficam se levantando para ir beber a água ou ao banheiro, porque elas querem entender o filme, a razão do filme, o contexto do filme. E na igreja não, na igreja elas fazem questão de não entender o contexto da pregação, porque se você se levanta no meio de uma pregação, pior ainda, no meio de um ensino, se for um ensino, pior ainda, você se levanta para ir ao banheiro desnecessariamente ou para você beber água, você quebrou o raciocínio daquilo. Se é um estudo, você quebrou completamente. Quando você voltar, você voltou e você não está entendendo, porque você perdeu a linha de raciocínio, porque a palavra não é emocionalismo, não é para você ficar dando glória a Deus e aleluia e te emocionar. A palavra, ela é instrutiva, a palavra, ela é inspiração do Espírito para o nosso proveito.
Então você perde o raciocínio da palavra toda vez que você se levanta para ir ao banheiro ou para tomar água. Então não faça isso. Você tem que ter o respeito, você tem que ter o desejo de entender tudo. Se você se levantar, você vai perder o raciocínio da palavra de Deus. Então uma coisa que nós não devemos fazer: pastor, mas eu estou com muita sede. Peça ao obreiro para buscar água para você. Ou muitas vezes traz a garrafinha de casa com a água. Isso é importante. As pessoas fazem isso muito na academia. Elas compram uma garrafinha e elas vão fazer os exercícios e elas estão ali com a água do lado. Agora, se você tem problema de beber água, traz a garrafinha de casa e você bebe água na hora que você quiser, certo? Eu não quero ser religioso e dizer, não deve ir ao banheiro. Não, se você tem a necessidade de ir ao banheiro, você deve ir ao banheiro, desde que seja uma necessidade, não seja uma perturbação humana da tua carne, uma perturbação do diabo, para atrapalhar o culto, para atrapalhar as pessoas, para atrapalhar você também, impedindo você de ser uma bênção, e você está impedindo os outros também de ser uma bênção, que você está atrapalhando o culto. Não atrapalhe o culto, certo? Então outro, atender celular, dentro desse viés de não atrapalhar o culto, gente, porque tem gente que vem para a igreja, vem na esperança de entender Deus, de ouvir uma palavra, e aí tem um engraçadinho que veio para transtornar o culto, para atrapalhar. Então ele vai atender o celular na hora da palavra, aquele barulho do celular tocando incomoda, tira o raciocínio. Ou seja, o diabo não consegue fazer, o diabo não consegue atrapalhar. Aí tem uma pessoa dentro da igreja, ou várias pessoas, que elas conseguem atrapalhar porque elas não têm respeito. E elas vão atender o celular, ou elas vão responder seu WhatsApp na hora da pregação. Poxa, desliga teu celular e não olhe para ele até que o culto termine. Depois que o culto terminar, você pode fazer o que você quiser com o teu celular, você pode fazer o que você bem entender, desde que seja cristão, desde que sejam hábitos cristãos. Mas na hora da palavra, desliga o seu celular. É na hora do culto, né? Já chegou na igreja, desliga, porque aquele momento você está dando para Deus, para agradar a Deus e para, na palavra, ouvir a Deus. Então, ficar lendo a Bíblia na hora da pregação da palavra, tem gente que está lá com a Bíblia, o pastor ou o pregador da noite, ele pede para abrir um texto, lê o texto e a pessoa continua lendo ali a Bíblia, enquanto o pregador está lá dando a introdução da sua palavra, começou os temas, os subtemas da sua palavra, está lá a pessoa ainda lendo aquele capítulo. Leia a sua Bíblia na sua casa. Você deve ler o que o pregador pede para você ler. Agora, a partir do momento que o pregador lê o texto, você tem que tirar os olhos da Bíblia e colocar os olhos no pregador, porque ele lê o texto para embasar a sua pregação, para embasar o seu ensino nas Escrituras Sagradas. Ele não vai pregar de si mesmo, ele tem que pregar inspirado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Agora você fica lá lendo a Bíblia, poxa, leia na sua casa, leia antes do culto, chega mais cedo na igreja, pode ler a Bíblia, acabou o culto também, leia a Bíblia, mas nunca faça isso, ler a Bíblia na hora que o pregador está pregando, porque você está desrespeitando o pregador, você está desrespeitando a palavra que está sendo falada. Pior, você não vai entender nada e você vai falar, mas Deus não fala, eu não sinto Deus não está aqui. E muitas vezes Deus está passando do seu lado e Deus não está em você, justamente porque você não tem respeito com nada que seja de Deus. Veio um pregador coreano aqui no Brasil, alguns anos atrás. Você sabe que na Coreia é uma organização muito grande, é um respeito muito grande na hora do culto. Em muitos lugares eles tiram até os sapatos, eles deixam em algum lugar específico ali, e se assentam e não se levantam por nada, não fazem barulho. Então é uma organização muito grande. Ele veio pregar aqui no Brasil, e quando ele viu as pessoas se levantando, quando ele viu as pessoas mexendo no celular, as pessoas bebendo água, ele se sentiu horrorizado e ele disse: não é possível que a igreja brasileira não tenha temor de Deus, não tenha respeito
reverência em um momento em que Deus está ali no meio, e ele ficou horrorizado. Esses dias atrás eu fui numa pregação de um pastor famoso desses dias, só para pastores. E ao chegar lá, começando o culto, os próprios pastores com o celular filmando a hora do louvor, filmando a pessoa pregando, levantando na hora ali com o celular para filmar. Uma falta de respeito, uma falta de respeito com Deus e com o pregador. Não é para filmar, gente, é para prestar atenção e se alimentar, certo? Já tem gente no culto que filma. Agora, se você quer a filmagem, pega a filmagem oficial da igreja. Não tem necessidade de você ficar indo de um lado para o outro para filmar alguma coisa. Isso aí é um desrespeito também, uma coisa que pode atrapalhar. Então não fique lendo a Bíblia. Conversar, que é uma coisa que é muito séria também. As pessoas vêm na igreja e elas, em vez delas conversar com Deus na hora da oração, e elas vão falar com Deus também na hora do louvor, elas vão fazer questão de atrapalhar o culto, de ficar conversando atrás ou na frente, atrapalhando as outras pessoas, atrapalhando literalmente, sabe, de maneira antiética, de maneira mal educada, irresponsável. São pessoas que não têm educação, são pessoas que não foram nem educadas, porque como você vai estar falando com alguém que está dando uma palestra? É falta de respeito, falta de educação, falta de ética, é muita coisa envolvida. Há uma conversa simples, mas por trás daquela conversa simples há uma falta de muitas coisas básicas e elementares para nós vivermos a vida cristã e a vida da igreja e para nós entendermos a palavra. Então, não converse, você não entende a palavra e você também atrapalha as pessoas, porque atrapalha o raciocínio e incomoda. Eu me lembro de estar vendo em uma pregação de um pastor, e ele estava pregando e duas mulheres conversando na frente, e ele parou e ele ficou olhando para as mulheres ali, e aí de repente as mulheres percebeu e ele disse: não, pode continuar, está mais interessante do que a minha pregação. Gente, é vergonhoso isso, não é? As pessoas depois saem falando mal do pastor, que o pastor foi mal educado, mas as pessoas não percebem o quão mal educadas elas são, não com o pastor, com o próprio Deus. Então respeite, não converse. Você não está no banco de uma praça, você não está num shopping, você não está numa academia, você não está na rua fazendo caminhada para ficar conversando. Você está na casa de Deus e você está com seus ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem para falar com você. Então não converse na hora da palavra, você vai atrapalhar a si mesmo e outras pessoas. 5. Pensar em outras coisas na hora da palavra. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós viemos de um mundo corrido, capitalista, ativista, atividades para lá, atividades para cá, é correria, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e quando vem para a igreja não desliga o botão do mundo, e continua dentro da igreja, seja na hora da música, e principalmente na hora da palavra, a palavra está sendo discorrida, e a pessoa está pensando nas contas que ela tem que pagar, nas tarefas que ela vai executar no dia de amanhã, ou pior, ela está pensando no jogo de futebol, se o time dela está ganhando ou perdendo, ou no capítulo da novela que ela perdeu porque ela veio à igreja. Então ela está com a mente longe, ela está com o corpo aqui, mas a sua alma está em outros lugares, ou seja, ela não está com a mente pronta, com os ouvidos abertos, ela não está quebrantada para a palavra de Deus, porque ela está ocupada como Marta, que estava lá atarefada, Marta com muitos afazeres, mas Maria se assentou aos pés de Jesus, e quando Marta quis repreender Jesus e Maria, Jesus foi em defesa de Maria e disse: ela escolheu a boa parte é se assentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tem para nos falar, o que Jesus tem para nos ensinar. Então é importante você centrar sua mente
na palavra, você não deixar a sua mente descorrer para outros assuntos ou para outros lugares na hora do ensino e da pregação de Jesus Cristo. Na hora que Deus está falando, você tem que estar atento para ouvir. É por isso que Cristo disse que o semeador saiu semear, e a semente, uma parte da semente caiu em solo bom. A pessoa foi no solo bom. Os outros solos, os outros 3 solos, solo pedregoso, solo cheio de espinhos e solo que as aves vêm porque cai à beira do caminho, não tem profundidade, certo? Então preste atenção no que a palavra está dizendo. Dê a sua mente ali, dê os seus ouvidos e os seus olhos aquele momento ao pregador e aquilo que ele está falando, certo? Então, 6, fazer qualquer outra coisa que atrapalhe o culto. Bom, eu já falei de ir ao banheiro, de beber água, de atender celular, de ficar lendo a Bíblia, de conversar, de pensar em outras coisas, mas eu já vi pessoas tricotando, fazendo crochê na hora da palavra. A palavra lá e a pessoa fazendo crochê, trazendo para a igreja o crochê. É inacreditável. Outras pessoas trazendo a lixa e lixando a unha na hora da pregação também. Eu já vi isso. Pessoas cantando umas às outras, flertando umas às outras na hora da pregação também. Pessoas vendo figurinha, pessoas mexendo no WhatsApp, no Facebook. Não faça nada que atrapalhe os outros. Não é só você. Porque às vezes você está desinteressado, mas tem pessoas do teu lado que aquela palavra vai impedir eles de se matar. Coisas graves. Vai impedir a pessoa de tirar a própria vida. E você está lá, do lado de uma legião de demônios atrapalhando, sendo usado pelo diabo. E pior, você também não está crescendo no espírito. Isso vai fazer um mal terrível para você, porque você não levou a sério Deus falar. Você não levou a sério o ensino das Escrituras. Amém? Então, isso é o que nós não devemos fazer. Agora, aqui na apostila também, né, ela vai falar o que fazer na hora da palavra. O que nós devemos fazer na hora da anunciação do Evangelho da Paz. O que nós devemos fazer? Então, prestar atenção. Gente, se nós prestarmos atenção e nós não fizermos tudo isso aqui que eu enumerei em cima, e se nós fizermos o que é certo, prestar atenção, por exemplo, se você prestar atenção, você pode começar na carne, você pode até começar rejeitando, mas o Espírito vai tomar você, se você prestar atenção. Se você de fato naqueles 40 minutos estiverem ali para ser uma pessoa esponja, você vai absorver aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo falado. Muitas pessoas falam assim: pastor, mas essa palavra eu não preciso dela. Você não precisa dela hoje. Mas existem palavras que foram ensinadas em um dia e naquele dia você não precisava. E por isso você não prestou atenção. Mas passou 6 meses, 1 ano, aconteceu alguma coisa e você precisava daquela palavra e você não tinha. Porque a palavra não é só para o momento. Você não tem que ouvir só aquilo que é para o momento. Você tem que ser um depósito e guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus, guardar os mandamentos, as promessas, os ensinamentos, porque você é um depósito. Conforme os dias, os meses, os anos forem passando, você vai precisar daquilo que você aprendeu. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender, se você não prestar atenção, você não aprende. 2, pedir que Deus fale com você. Poxa, peça para Deus. Nós falamos isso em um dos vídeos, né? Do culto com propósito. Não pode ser um culto sem pé, sem cabeça. Não pode ser uma oferta de qualquer jeito. Não pode ser uma música de qualquer jeito. Poxa, um culto verdadeiro. Por isso que esse ensino é o jeito de cultuar a Deus. Peça para Deus falar com você. Já aconteceu de pessoas mudar o culto inteiro, mudar louvor, mudar pregação, mudar oração inicial, porque ela falou com Deus verdadeiramente. Falou: Deus, fala comigo. E Deus mudar o que o ministrante que vai abrir o culto vai falar. Ele não consegue falar aquilo, ele muda os louvores. A
pessoa muda a música ali na hora. O pastor vai pregar um negócio, chega lá, é travado, fala, gente, eu estou pressentindo aqui no meu espírito que eu tenho que falar isso, porque alguém falou, Deus, fala comigo. Veja, se você pedir para Deus falar com você na hora da palavra, certamente Ele falará, porque o que mais Deus quer nesses dias de hoje é falar conosco, pela palavra. As pessoas querem que Deus fale em revelação. A revelação é a palavra. As pessoas querem que Deus fale em sonho. Não, Deus não vai falar em sonho. Só se for necessário e preciso, específico. O método natural e normativo de Deus é falar pela palavra. Então Deus quer falar pela palavra. Então peça para Deus falar com você. 3. Creia. Seja um crente. Seja um crente, creia na palavra, gente. Há muita filosofia hoje, há muita teoria, há muitas coisas informais, há muitas coisas para encher sua cabeça. Creia na palavra, creia nela, coloque sua vida na palavra. Não seja apenas um ouvinte, como disse Tiago, um ouvinte, mas seja um praticante da palavra. Crer passa por esse crivo de viver a palavra, de ser praticante da palavra. Então, seja um praticante da palavra. Crer é um verbo que exprime ação. Quando você ouve, depois você age na altura e você age baseado naquilo que você ouviu. Então, a tua vida vai ser outra. Se você começa o culto, presta atenção, se você começa o culto com a oração inicial, levando a sério, pedindo para o Senhor, você canta e você presta atenção na palavra e você crê, aquele culto foi 1h30, mas essa 1h30 ela vai fazer uma mudança na tua vida tão radical que nem você vai entender, você não vai saber, você não fez nada para que isso acontecesse, simplesmente você foi alguém que cultuou a Deus e a graça de Deus veio sobre você e sua vida foi transformada. Você pode estar aprendendo, nós vamos continuar para a glória de Deus, graça e paz.